Queridos co-irmãos, Padre Herbert, Padre Genivaldo, irmão Guilherme, que o ministério, nossos irmãos da Pascom, você de casa, este domingo, o terceiro domingo da Páscoa, agradeço a Deus pela oportunidade que está nos dando, em escutar a sua palavra, em rezarmos juntos. Então louvamos a Deus por você estar dando esta oportunidade. Enquanto igreja, comunicar a palavra de Jesus, comunicar a palavra de Deus. E celebrarmos o mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Temos escutado durante esse tempo, desde a ressurreição de Jesus, muitas aparições, as aparições de Jesus como vestígios reais, assim, de sua ressurreição, em que os discípulos, a oportunidade dos discípulos, fazendo memória e recordando, tomando consciência de que Cristo está ressuscitado. Hoje o evangelho que nós escutamos é o evangelho dos discípulos de Emaús, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Lembrar que esta cena do evangelho que hoje nos é colocada, nos fala do caminho. E falar do caminho é falar de uma realidade que para o evangelista São Lucas lhe é muito peculiar, lhe é própria. Conhecido como o Evangelho do Caminho, porque é neste caminho que nós vamos sendo catequizados, ou é neste caminho que nós vamos descobrindo o nosso amor por Jesus. É neste caminho que nós vamos aprendendo a ser discípulo. Vamos aprendendo a discernir os vários caminhos que nos são propostos. E aí fala assim, por que é difícil a gente viver? Porque, amados irmãos e irmãs, é difícil a gente viver porque viver é aprender a fazer escolhas. Aquele que não faz escolha na vida, nunca fez escolha na vida, porque ainda não aprendeu a viver. Ou melhor dizendo, aquele que não fez nenhuma escolha na vida, não aprendeu a amar. Porque a vida de Jesus, toda a vida de Jesus foi o quê? Ele sempre fez a sua escolha. Nunca apareceu apenas uma proposta para ele. Lhe foi apresentado muitos caminhos, muitas realidades, que poderia afastá-lo do objetivo da sua missão. Talvez você está olhando esta palavra que nós aqui escutamos, você está talvez comparando com a sua vida, quais os caminhos, quais as realidades que hoje você tem que decidir. Talvez você esteja perguntando, você nunca decidiu por uma coisa realmente exigente. E o fato de nunca ter conseguido tomar uma decisão, talvez se encontra hoje perdido. Se encontra hoje como que meio às trevas. Talvez carregado de uma ansiedade grande, de uma tristeza, de um afastamento, de um isolamento. Para nós cristãos, aqui, amados irmãos e irmãs, para nos ajudar a viver e a decidir, nós precisamos, segundo o evangelista São Lucas, nós precisamos aprender a caminhar com Jesus. Porque ele aqui nos fala, os discípulos não conseguiram ver Jesus. E nós temos, mais do que nunca, aprender a ver. Aprender a enxergar. Quando nós aprendemos a ver
e reconhecer. É um outro desafio para nós. Porque às vezes nós conseguimos ver certa realidade, mas não reconhecemos naquela realidade o que de fato ela transmite, ela nos ensina. E quando nós vimos, reconhecemos, e aí vem a terceira atitude, nos propomos a seguir. É como com a catequese. Aquele que não vê, não reconhece, aquele que não reconhece é incapaz de segui-lo. Então, amados irmãos e irmãs, queremos ser verdadeiros discípulos. Não acredito que alguém queira, decididamente, quer ser falsos discípulos. Nós queremos ser discípulos autênticos. Mas, para tanto, devemos nos propor a peregrinar com Jesus. E este peregrinar com Jesus passa por duas dimensões hoje que nos são apresentadas importantíssimas. Primeiro, não tem como a gente querer fazer o nosso trabalho, a gente querer ser discípulo, se nessa nossa jornada, na nossa caminhada, a gente não se abrir, não dar tempo para escutar Jesus falando conosco. Não dar tempo para Jesus nos orientar, nos levar a amar. Nós não iremos longe. E o segundo momento é dar tempo para poder estar com Jesus, partilhar com Jesus. Aqui nos fala do pão eucarístico, da fração do pão, mas dar tempo para poder partilhar da nossa existência, assim como Jesus fez. E qual é o lugar que Jesus ele quis estar? Interessante que na escolha dos 12, Jesus escolheu aqueles que ele quis. Falava de tomar decisão. Jesus, olha, esses aqui não servem, esses daqui não prestam, esses daqui não prestam. Jesus fala, eu quero vocês. Vem e segue. E Jesus transformou aquela realidade. Às vezes, também, na nossa vida tem muitas coisas assim, olha, não é por aqui, não é por aqui. Mas, claro, a decisão de Jesus foi tomada porque ele sempre soube escutar a palavra do Pai, a voz do Pai. E aí a exigência para nós hoje. Então, na comunidade, é um lugar privilegiado, onde nós experimentamos a viva alegria da presença do ressuscitado. Ele que se faz caminho e quer que nós, enquanto igreja, o testemunhemos nos caminhos da história. Isso é importante. Na comunidade, nós experimentamos a presença do Cristo ressuscitado e o testemunhamos Ele nos caminhos da história. Fazemos este caminho como pessoas itinerantes, caminhantes, que saem para propagar. E nesse sentido, amados irmãos e irmãs, nós vamos perceber várias realidades sendo transformadas, com esses aspectos já mencionados. Nós vamos perceber que a comunidade que experimentou esta nova aurora agora do ressuscitado, é uma comunidade que saiu de uma realidade de fechamento, se abrindo para um novo tempo, para nova proposta de vida, um novo ar, um novo sopro de Deus, um novo sopro do Espírito Santo. É uma comunidade que aprendeu a reconhecer Jesus no seu seio, no seu meio, do não reconhecimento para o reconhecimento. É uma comunidade constituída de pessoas que se afastaram, de pessoas de um abandono para um retorno, que o Evangelho hoje nos descreve muito, muito bem. Ainda nos fala no evangelista São Lucas que Jesus
colocou-se no meio deles e começou a caminhar com os discípulos e a aproximou deles. Jesus aproximou, mas aqui nós vamos perceber que uma comunidade que encontrou com Jesus, amados irmãos e irmãs, é uma comunidade que não tem mais motivo para se afastar. Pessoas que não têm mais motivo para se afastar da vida fraterna, do anúncio, dos desafios, dos conflitos, né, deste amor fraterno. Mas é uma comunidade que vive essa riqueza da proximidade, de estar juntos, de partilhar da mesma fé, de partilhar do mesmo amor, do mesmo pão e da mesma palavra. Um dos sinais que percebemos que as relações foram rompidas, que as relações se encontram abaladas, um dos sinais, isso nos relacionamentos comuns, no nosso dia a dia, é o isolamento. Quando a pessoa se isola, não se isola só fisicamente, não. Isolamento sempre requer um fechamento físico, mas é um fechamento, às vezes, mental e um fechamento também do coração. Sempre vem acompanhado de outras coisas, de outros aspectos. E aqui nós vamos perceber que é uma comunidade que sai desse isolamento. Uma comunidade que quer viver a vida de comunhão. Hoje nós escutamos muitos irmãos lamentando. Mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está permitindo isso? Por que Jesus morreu? Por que isso, por causa disso? Por que a vida é tão dura? Por que Deus está permitindo? Por que fulano não me aceita? Por que fulano não me acolhe? Por que a minha vida é tão difícil? Se nós vivermos, de fato, à luz do ressuscitado, nós vamos passar desta lamentação para uma vida de gratidão. Porque nós vamos encontrar mais motivos para agradecer do que para, assim, lamentar, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos passar de uma comunidade que vive a realidade do desânimo para uma comunidade que vive a alegria do entusiasmo. Como já disse aqui outras vezes, entusiasmo, né, a raiz da palavra, a palavra significa dizer cheio de Deus. Entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa que tem todos os motivos para louvar, para agradecer e para transmitir isso aos irmãos e aos demais. Nós passamos de uma comunidade que você, como se você tivesse que ter um ferrinho, né? Temos que ir, uma comunidade que vive essa lentidão, que está quase parando, para uma comunidade que vive a prontidão. E é muito interessante na igreja, né, na nossa comunidade. Aquelas pessoas que têm uma mística, têm uma espiritualidade, têm uma fé, quando escutam a voz de Deus, a palavra, quando escutam um convite, né, de Deus através da igreja, a prontidão que essas pessoas colocam e busca servir a Deus, né, com muito entusiasmo, verdadeiramente com muito entusiasmo. Isso tudo, estimados irmãos e irmãs, são sinais de que Jesus está caminhando. Jesus está caminhando conosco. Jesus quer caminhar conosco. Jesus quer aproximar de cada um de nós. Assim como os discípulos de Emaús esperam que a gente permita que Ele caminhe conosco. Que a gente permita escutá-lo, que a gente se permita escutá-lo. E acima de tudo, eu acho que aqui entra o outro aspecto. Ser questionado por Jesus, ser perguntado por Jesus. O que ides conversando pelo caminho? O que você tem feito da sua vida? Com que sentido você tem vivido? Como você tem vivido? Quais são as suas decepções? Quais são as suas frustrações? Quais são as suas buscas? Tudo isso aqui estava traduzido na pergunta, o que ides conversando pelo caminho? E aí Jesus vai ajudando a eles a descobrir o sentido para as suas vidas e a vencer as suas frustrações, as suas decepções. Olha, aquele que deveria salvar Israel, ele morreu, foi entregue e agora está tudo acabado.
é o fim, né? E aí Jesus vai, olha, mas vocês são lentos, falava da lentidão, e a lentidão às vezes não coloca na vida de prontidão. Como vocês são lentos, são sem inteligência. E a palavra inteligência aqui também é muito interessante para a gente compreender o sentido maior. Porque os discípulos, eles estão tomando a decisão de se afastar de onde estavam os outros discípulos. Eles estão se afastando da comunidade. Eles fizeram a escolha, porque inteligência é a capacidade da gente escolher, decidir sobre algo. Decidir de amar, decidir de lutar, decidir caminhar. Então eles estão desistindo da missão. Eles estão desistindo de Jesus, porque não percebem ainda que Ele o ressuscitou e que Ele ali está caminhando com eles. Então, estimados irmãos e irmãs, e o outro aspecto, já caminhando assim o finalzinho da nossa reflexão, que eu gostaria de partilhar, o momento que Jesus conversa, explica todas as escrituras para eles e depois partilha o pão. E aqui a palavra de Deus nos fala que os olhos deles se abriram. E aí eles reconheceram Jesus. Foi todo um caminhar com Jesus que o fizeram eles experimentar a alegria de estar na presença do ressuscitado. A palavra e no partir do pão. Um outro aspecto. Jesus, fez de conta que ia à frente. O Evangelho nos fala que Jesus fez de conta. Parece que Jesus estava brincando com esses discípulos. Vamos fazer aqui, vamos fazer de conta aqui. Aí os discípulos tomam iniciativa, não vai, fica conosco. Uma atitude bonita essa, que o Evangelho quer nos colocar, fazer de conta, quer nos transmitir a mensagem. Que apesar desses discípulos viver esta realidade de penumbra, eles ainda carregam um senso de caridade, um senso de amor muito grande, de acolhida. Eles querem, diante do perigo, eles querem acolher Jesus ali dentro da sua casa, da sua casa. Fica conosco, porque já é tarde. E aí nós vamos perceber a ação de Jesus. Jesus aproveita todas as circunstâncias, momentos para poder nos evangelizar, transmitir a sua palavra, transmitir o amor de Deus. E ali, Jesus que parte o pão que alimenta, os alimenta. Bem interessante esse aspecto. E, por fim, queridos irmãos e irmãs, agora recobrado de uma consciência de um amor, eles saíram, ou melhor dizendo, o último aspecto aqui, penúltimo, que eu falo assim, que Jesus depois desapareceu da vista deles. Só comentando este ponto, por quê? Jesus desapareceu da vista deles, depois que vem este último. Quando Jesus desaparece, é uma maneira, intencionalmente, Jesus quer nos transmitir, ou a vida dos discípulos agora, essa nova realidade. Eles agora não precisam da presença física de Jesus. A fé que eles têm é suficiente para que eles possam acreditar que Jesus caminha com eles. Não precisa mais da presença física, mas a simples presença de Jesus que se faz na palavra, no partir do pão, é suficiente para que eles creiam e divulguem isso, transmitam isso. E aqui nós vamos perceber que eles mudam daquele abandonar a missão, abandonar o discipulado, eles agora reassumem a atitude do verdadeiro discípulo. Ele sai e retorna para o grupo em Jerusalém, onde estavam os outros. Eles retomam a atitude, eles retomam a postura. Nós queremos continuar como discípulos seus. Então, na nossa vida, passamos por muitas situações
e passamos por muitas decepções, assim como esses discípulos. Precisamos de um tempo, dar tempo ao tempo, precisamos organizar a nossa vida, mas precisamos tirar esse tempo para Jesus, para que possamos reassumir a nossa vida, a nossa história, a nossa fé, deixar fazer brilhar esta luz de Deus na nossa vida e viver como protagonistas nesta igreja, nesta comunidade, nessa sociedade, onde nós temos alguma coisa a dizer, onde nós temos alguma mensagem para transmitir. Que a luz do ressuscitado, que a nossa fé no ressuscitado, amados irmãos e irmãs, seja um sinal eficaz e eficiente para que nós possamos viver a nossa vocação, viver a nossa missão, viver o nosso caminhar em comunidade. Amém.